Olá pessoal, eu sou o André Arruda, estamos aqui novamente. Esse aqui é mais um vídeo do Videolog. Nas últimas 2 semanas eu não gravei. E o assunto que eu vou falar com vocês hoje é um assunto totalmente diferente da lógica. Essa semana aí teve eleição na França, né? Vai ter o embate do século, né? Lula versus Moro, né? Só que eu vou dar uma de revista Veja, eu vou falar sobre coisa nada a ver com o que está acontecendo aí. Eu vou falar agora sobre criptomoedas. Pois é. O que é uma criptomoeda? É uma moeda digital, totalmente digital, não é uma moeda real que é comercializada digitalmente, não. Todo o processo, inclusive a cunhagem da moeda, é feita eletronicamente, né? Todo o processo, inclusive negociação, então não tem como guardar uma criptomoeda numa carteira, e sim numa carteira virtual, no endereço virtual que seria a sua carteira, né? E aí você tem vários tipos de criptomoedas, mas as duas criptomoedas mais conhecidas é o Bitcoin, né, e o Litecoin, né? Nas últimas semanas, o preço das criptomoedas, do Bitcoin e do Litecoin, simplesmente sofreram um salto gigantesco. Dispararam que nem avião a jato. E aí é que eu vou contar por que eu vou falar sobre essa questão, explicar o que isso é, o que isso deixa de funcionar, até mesmo para vocês ficarem por dentro. A criptomoeda, além de ser essa questão da cunhagem, né, digital, ela utiliza princípios criptográficos, né? Então, por exemplo, o Bitcoin, a informação da moeda é gravada em um banco de dados público chamado blockchain, utilizando uma criptografia de alta complexidade. Na verdade, a criptografia ela vai aumentando a complexidade conforme vai sendo cunhada a moeda, né? Para se quebrar a criptografia do blockchain, que é o banco de dados central das moedas Bitcoin, né? Ele utiliza um grande poder de processamento. Esse poder de processamento não é feito por um computador só, até porque teria que ser um computador enorme que ia ocupar salas e mais salas e mais salas. E aí é que entra um princípio da tecnologia que é muito utilizado atualmente, que é o de sistemas distribuídos, né? Então, o processamento dessa quebra de criptografia é feita por vários dispositivos ao mesmo tempo. E pode ser qualquer tipo de dispositivo que dê essa contribuição para poder fazer essa quebra, né? E aí, nesse sentido, é que também tem ganhos. Então, aquele que faz esse trabalho, né, ele pode ficar com uma parte desse valor. Daí que vem o termo mineração. E aí é que entra a questão de você ganhar dinheiro sem fazer nada. Você vai precisar de um aparelho, né? Um aparelhinho que faz essa mineração. Ele chama de miners, né? Mineradores, e hoje custa o olho da cara. Um minerador de Bitcoin, por exemplo, você não consegue por menos de R$1.000. Um minerador simples. Mineradores mais complexos você consegue por 2, 3 mil dólares. Caríssimos, porque o poder de processamento ficou mais complexo, né? A criptomoeda ela está sendo usada efetivamente para a economia, né? E por quê? Porque num tempo de crise, de instabilidade econômica, os investidores vão procurar algum caminho que mantenha a sua rentabilidade ou que ofereça menos riscos. E aí é que a criptomoeda entra. A vantagem, digamos que seja vantagem, né? Mas tem gente que considera que não é vantagem. Quer dizer, na verdade é uma vantagem e uma desvantagem. É que, por exemplo, as criptomoedas elas não são vinculadas a governo, então não tem interferência governamental /estatal. No começo desse ano, a China
de forma artificial, desvalorizou a sua moeda em relação ao dólar, né? Dentro da cultura chinesa, a poupança é um dos fundamentos, né? Aconteceu que, por conta dessa desvalorização, houve uma corrida dos chineses para comprar bitcoins e litecoins. E o governo chinês ficou atento a isso. Então, para evitar a fuga de capitais, o governo chinês resolveu fazer uma operação pente fino nos principais sites de compra e venda de bitcoins de lá. E aí, para evitar qualquer tipo de encrenca, esses investidores também fizeram justamente o caminho contrário. Venderam a rodo os seus bitcoins. E aí, o preço sofreu um grande tombo no começo desse ano. Só que em abril, esse preço já se recuperou e agora já superou a marca. Há alguns meses atrás, o Bitcoin valia em torno de R$ 2.600, R$ 3.000, uma unidade do Bitcoin. Hoje, você compra um Bitcoin por R$ 5.500. No começo do ano, a unidade do Litecoin custava em torno de R$ 14, R$ 18. Quando eu fui ver, nesse final de semana, já estava em R$ 90. 90, 91, 95. Como é uma unidade menor, vai sofrer muito mais flutuações no mercado. Isso você não consegue nem na bolsa de valores. Uma valorização tão exponencial, tão grande quanto essa. Até quando vai esse carrossel, não se sabe, né? Mas o motivo para poder se trabalhar com tanto esse aumento tão grande, até eu mesmo não sei ao certo, né? Mas pode ser alguma questão referente, por exemplo, ao Brexit, ou também às eleições francesas. Tudo pode gerar algum tipo de pânico no mercado, que faz com que as pessoas procurem aplicações de menor risco. Na época da crise de 2008, um dos investimentos que mais cresceram foi o ouro, né? Porque o ouro realmente é um papel, né? Um tipo de ativo que realmente era mais seguro. Até porque as moedas, né, eram cunhadas em lastro ouro, né? Então o valor da moeda era equivalente ao valor do ouro, né? Isso antigamente. Hoje mudou, né, o padrão, né? Antigamente era o padrão ouro e deixou de ser o padrão ouro, passou a ser um outro padrão monetário, né? Primeira coisa que se pode fazer com bitcoins é comércio eletrônico. Então, alguns sites já aceitam, geralmente sites pequenos, mas já tem outros sites até. Tem que dizer que a Amazon está aceitando bitcoin, não sei. Mas se for, deve ser uma coisa legal. Além disso, você pode trocar entre pessoas, né? Isso é interessante, né? Porque essa moeda realmente é tudo totalmente vinculado ao mercado. E também você pode acumular, né? Você pode usar o Bitcoin como investimento. Mas aí ele vai ter a mesma equivalência, por exemplo, do dólar, né? Do dólar, do euro, né? E como o investimento no ativo, você tem que ter também estratégia. As pessoas não têm estratégia, as pessoas não sabem jogar na bolsa, né? Não sabem fazer o investimento. Porque o investimento você aplica quando está barato e vende quando está caro. E muitas pessoas fazem o contrário. Quando está alto, eles compram. Quando está baixo, eles vendem. E aí você não está realizando lucro, você está realizando. Vocês se lembram da época que o Pan-Americano estava, ó, oi, mas o Pan-Americano é o Will. E o Pan-Americano tinha ações na bolsa e as ações começaram a derreter.
Valia R$10, aí foi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Questão de centavos, né? Tá muito barato. Aí eu cheguei num amigo meu, eu tinha acabado de ler um livro chamado Os Axiomas de Zurique, que era exatamente um livro que muitos investidores, até mesmo ele revela as estratégias dos suíços, né, dos grandes banqueiros suíços. Você sabe que os bancos suíços são os bancos mais rentáveis do mundo. Tá? E eles comentaram o seguinte: ó, você tem que comprar na baixa para vender na alta. Pois bem, eu peguei, assim, eu vou comprar. Né? Comprei, pô, R$100. Comprei R$100 de ações do Pan-Americano, de repente me sai a notícia de que o Pan-Americano conseguiu um plano de socorro com o BTG Pactual, a Caixa Econômica, socorreram o Pan-Americano. O que aconteceu? As ações do Pan-Americano evidentemente dispararam. E aí foi um momento de assim, vou tirar meu time de campo. Eu peguei e vendi as ações do Pan-Americano. Eu tinha R$100, passei a ter quase R$200. Ou seja, eu fiquei com R$100 de lucro que eu realizei nessa venda. E para qualquer investimento é assim que funciona. Se é para investimento em bolsa de valores, em câmbio, é tesouro direto, né? Entre outros investimentos. Alguns investimentos você tem que trabalhar no curto ou médio prazo, mas tem outros que tem que ser, ó, no longo prazo mesmo. Você deixa guardado para que no futuro esse valor se transforme num valor bem maior que você possa retirar depois. Uma das formas é a mineração, né? Então você usa um dispositivo, ele vai quebrando essa criptografia, você vai ganhando uma comissãozinha e aí você vai juntando também, né? Só que assim, o problema da mineração é que assim, você precisa ter um dispositivo que tenha uma alta capacidade de cálculo. Esse dispositivo geralmente é uma GPU, é um processador gráfico para fazer essa quebra. E ele consome muita energia, além de ser caro. Então, o retorno que se tem é muito pequeno. Você precisa fazer um investimento, você tem que jogar alto para poder ter um retorno em cima desse poder de processamento. Então, vai ser trabalho. Parece que as criptomoedas vieram para ficar. Até mesmo a Escócia, né? A Escócia ela fez um plebiscito para poder sair do Reino Unido, perdeu o plebiscito, mas os separatistas ganharam uma moeda, uma criptomoeda que funciona só na Escócia. Duas coisas interessantes que eu achei nas criptomoedas são o seguinte: a primeira, a inflação da moeda ela é planejada. Ela é a inflação ela é feita de um algoritmo. É um algoritmo, né, que determina a questão da inflação, logicamente, de acordo com a demanda de moedas, de criptomoedas. E outra coisa que também é interessante é que o valor em relação às moedas reais está sempre numa tendência de crescimento constante. Agora está numa coisa bem exponencial. Eu vi o gráfico na Foxbit, é uma coisa assim, ó, subindo assim para o alto e avante. Eu não sei até quando isso vai parar, mas eu espero que não seja um processo de bolha. Agora, se você quer investir em criptomoedas, você tem duas alternativas aqui no Brasil interessantes. O mercado Bitcoin trabalha com Bitcoin e Litecoin, e o mercado Foxbit, o Foxbit ele trabalha com Bitcoins. Você faz um cadastro. Após o cadastro feito, ele vai exigir o envio de documentos, né? E com isso você começa a investir. Você deposita o dinheiro
nesses sites, né? Eles oferecem as contas, você deposita esse dinheiro, você ganha uma cota em dinheiro e aí você faz a cotação. Você que nem compra e venda de ações. Ele vai estar, a moeda, a criptomoeda vai estar cotada num valor e você compra. Você vende as que você tiver. Eles ficam guardadas ali com eles, né? É diferente da custódia de ações, né? Porque as ações você tem que pagar para a empresa, né? Para o banco, né? Para você manter as ações lá. No caso do Bitcoin e do Litecoin, você não tem taxa de custódia, né? Mas eles ganham porque a cada transação que você faz, eles ganham uma comissão. Mas isso é o de menos, né? Porque pelo crescimento é quase uma relação de ganha-ganha, né? Muito bem, meus queridos, eu acho que por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado de ter esse vídeo novo e até o próximo vídeo. Aí eu não sei que tema que vai ser. Vamos lá. Até! Jogar na bolsa é coisa nossa, grana valendo. Jogar na bolsa é coisa nossa, grana valendo. Jogar... Passa, o tempo voa e a moeda bonitinha continua numa boa. É a moeda bonitinha.